Muito bem. Olá. Vocês já estão vendo aqui o que vai ser a próxima série de estudos nossa. Acabei decidindo por nós estudarmos uma história do pensamento cristão. E vou tentar fazer ele da forma mais resumida possível, porque seria um assunto muito comprido, muito longo. Estava até vendo alguns materiais sobre o mesmo assunto. Eu vi um professor que tinha 16 aulas, né, sobre o assunto. É claro, às vezes eles montam para um semestre, alguma coisa nesse sentido, mas teria material realmente para muitas aulas. Só que o nosso objetivo não é ser tão minucioso, ou talvez não passar tanta informação, porque senão a gente vai perder o propósito da escola dominical, né? E eu tenho alguns objetivos com esse estudo para vocês, e quero passar então essa ideia, essa visão do porquê, né? Porque eu, como professor de escola dominical, como professor de vocês, acho importante que vocês conheçam sobre o pensamento cristão, sobre o desenvolvimento do pensamento cristão. Então, hoje a nossa aula vai ser uma introdução, tá? Nós vamos introduzir o assunto, falar um pouco, vou ver se hoje eu consigo passar para vocês a importância de conhecer essa história, né? E a influência dela hoje, na prática, na nossa vida cristã. Então, espero que eu consiga passar para vocês esses conceitos. Um livro base que eu estou usando, se alguém se interessar em comprar, é esse daqui, uma História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich. Tá? A editora é a Haste. Depois, se quiserem mais alguma informação, posso passar para vocês. O Paul Tillich, eu até preciso dar uma olhada melhor, porque há muito tempo atrás, quando fiz seminário, eu ouvi falar um pouco do Paul Tillich. Mas ele não é... o Paul Tillich viveu muitos anos atrás, ele já é falecido, mas ele era um teólogo alemão. Por ele ser contra o nazismo, ele foi deportado. Ele foi para os Estados Unidos, onde deu aula em alguns seminários lá, deu aula em Harvard e outros seminários, em outras escolas, e terminou, acho que, os seus anos em Chicago. O Paul Tillich, ele não é de uma linha conservadora, de uma linha teológica muito conservadora. Uma coisa que eu lembro muito bem, ele tem uma teologia sistemática, a própria teologia sistemática de Paul Tillich, que era um livro muito grosso. Eu lembro que o nosso professor de teologia sistemática no seminário, reverendo Oadi Salum, né? Nome bem diferente, né? O reverendo Oadi falou o seguinte: o que ele estranhava muito da teologia sistemática do Paul Tillich é que tinha muito pouco texto bíblico citado na teologia dele. Então ele era muito filosófico, como é até esse livro, ele falando. Ele é muito filosófico, mas com muito pouca referência ao texto bíblico. Então essa era uma crítica que o meu professor tinha falado, o nosso professor de teologia sistemática tinha falado, e eu acho que muitas pessoas têm assim uma preocupação com a visão do Paul Tillich, se ele não tem uma visão não muito conservadora. Apesar disso, estou consultando ele, assim como estou buscando consultar outras fontes. Tentei achar um outro livro sobre o mesmo assunto, mas não consegui ele ainda. Apesar disso, né, a gente tem como dar uma olhada, filtrar e passar exatamente essa sequência, ou o que ele está falando aqui. Ele tem uma visão muito boa, ele tem uma observação muito boa, né, sobre como as coisas aconteceram. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O que eu queria passar para vocês, e agora é liçãozinha de casa, tá? Para todo mundo da escolinha, eu queria que vocês lessem a introdução desse livro. São apenas 6 páginas, tá? E que ele chama Introdução, o conceito de dogma. Eu acho muito interessante isso que ele fala. Nessas 6 páginas, ele dá apenas uma introdução. Ele vai explicar o que é um dogma e por que nós precisamos de dogmas, né? E é com essa introdução simples de 6 livros que ele vai falar. É por isso que o pensamento cristão foi se desenvolvendo, como ele foi se desenvolvendo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou escanear e transformar em PDF essas 6 páginas, e posso
eu vou publicar no Facebook, vocês vão ter o link para baixar ele. Quem não tem Facebook, né? Você precisa me passar o seu endereço de e-mail para eu mandar para você. Então, se você não tem Facebook, se você não tem como ver, eu vou publicar como Nielsen. Se você não tem o Nielsen no Facebook também, talvez você não encontre, né? Se você não tem o Nielsen, me adicione como seu amigo. E também eu vou publicar ali na igreja, né? A igreja tem uma página, um grupo ali, eu vou publicar ali também. Então, acho que ninguém vai ter problema em encontrar esse link. Vou ver se coloco hoje ou amanhã o PDF disso daqui. Se você não tem Facebook, por favor, fale comigo ao final da aula para confirmar se eu tenho o seu endereço de e-mail. Tá? Daí eu posso mandar para o seu e-mail. Certo? Então, nós vamos começar a nossa aula, nós vamos fazer algumas coisas simples. E a primeira coisa é por que história do pensamento cristão? E não história da teologia cristã, vamos dizer assim. Uma coisa simples, a gente fala pensamento cristão e não teologia cristã, porque o objetivo não é ficar falando, olha, nós temos o desenvolvimento da teologia cristã, então daí surgiu a doutrina da Trindade. Por volta dessa época, e a doutrina da Trindade dizia isso, nós não estamos simplesmente estudando a teologia. E a teologia, quando a gente está falando, a teologia cristã, nós estamos falando do que foi estabelecido pela igreja ou pelos líderes da igreja. E o objetivo aqui não é só falar disso, claro que nós vamos falar isso, que é basicamente o guia, mas o que estava por volta disso, ou o que resultou, ou o que provocou para que nós pensássemos dessa maneira, ou para que a igreja declarasse, essa é a teologia correta. Né? Então, qual foi o pensamento, qual era o pensamento, quais eram as discussões da época que provocaram essas atitudes, que provocaram o surgimento de teologias. Quando você lê essa introdução do Tillich, você vai ter uma noção melhor disso, que é o que ele vai tratar. Ele vai falar por que ele está falando aqui, história do pensamento cristão. O outro livro que eu queria, que são 3 volumes, que é do Justus Gonzalez, ele também fala uma história do pensamento cristão, que é buscar passar essa ideia, né? Não é só falar de a doutrina, mas o que estava ali na época, no pensamento da época, que fez com que essas doutrinas surgissem. Só abrir um parênteses aqui, essa aula, e talvez algumas aulas aqui, elas talvez sejam um pouco maçantes, muito teóricas, ou com coisas filosóficas e tudo mais. Eu quero que nós estejamos levando isso para um lado o mais prático possível, o mais simples possível. Mas então, às vezes você vê a primeira aula e fala assim, nossa, quanta teoria, né? Aguenta um pouquinho mais, vem para a segunda aula, né? Assim, quem sabe fica mais interessante, daí você vem na terceira aula. Então não desista, né? Se você achar muito maçante, tá? Porque às vezes tem muitas coisas muito filosóficas, teóricas, mas a aplicação é muito prática para as nossas vidas hoje. E a gente vai ver isso daí. Então, por isso que eu estou colocando aqui história do pensamento, né? Não necessariamente aquilo que foi condensado ou solidificado como teologia oficial, mas o que estava em volta disso para que essas coisas surgissem. Tá? E por que estudar isso? Né? Eu vou até colocar aqui, por que estudar a história do pensamento cristão? A minha questão aqui é, por que é interessante nós estudarmos isso? Alguém gostaria de sugerir, ou alguém tem uma ideia do porquê é importante nós estudarmos isso? Alguma colaboração? Alguém gostaria de falar? Porque a gente conhecendo a história, a gente tem mais facilidade para entender aquilo que foi passado para nós, de geração em geração. O que nós estamos aprendendo hoje é resultado de toda uma história. Exatamente. Daqueles que viveram a palavra antes de nós. Alguém gostaria de adicionar algo que a dona Emma falou? Eu acho que também a gente ter mais embasamento mesmo, para a gente poder argumentar a razão da fé da gente, né, para as pessoas. Sim, com certeza. Hoje em dia foi muito
ponto importante, a gente vai passar por ele. Inclusive aqui, ó, estudar o desenvolvimento das doutrinas cristãs, né, ou estudar o pensamento da doutrina cristã ou do pensamento cristão, nos leva a pensar com mais clareza o porquê somos cristãos que agem da maneira como agimos hoje e no lugar onde vivemos. Hoje, você é um cristão presbiteriano vivendo no Brasil. Tá? Agora, por que você é presbiteriano? Por que surgiu essa igreja presbiteriana? O que essa igreja presbiteriana crê? Mas por que ela crê desse jeito? Por que você não é batista? Por que você não é metodista? Por que você não é de uma outra, né? Eu percebi umas coisas aí, né? Brincadeira. Mas o que acontece? Por que somos assim? E isso nos ajuda a pensar, eu acho que se nós tivermos um pensamento mais maduro sobre isso, menos ingênuo sobre essas diferenças, eu acho que nós aprendemos a ser muito mais misericordiosos e compreensivos com os nossos irmãos. Um grande medo, uma grande preocupação que eu tenho é nós virarmos fariseus, tipo, a minha igreja presbiteriana é a igreja correta, nós temos a melhor teologia, é claro, né? E eu vou mostrar para você como eu sou melhor do que você. Né? Então, por exemplo, quem é mais correto? Os concombas, alguém que conhece o Ronaldo Lidório, né? Os que conhecem a história do Ronaldo Lidório, missionário brasileiro, não só missionário, mas um grande intelectual, conhecedor das línguas originais, antropólogo, respeitadíssimo no Brasil ao ponto de ir no Congresso Nacional falar sobre antropologia, né? Mas missionário da Igreja Presbiteriana. E foi para a África pregar para essa tribo, os concombas. Milhares de pessoas se converteram, como outros missionários foram e se converteram, e converteram pessoas lá. Aí você pensa o seguinte, os concombas faziam um culto de 4 horas de duração. Será que eles são mais corretos do que nós que fazemos 1h30 de culto e se passar de 1h35 nós já estamos, pô, que hora que vai acabar esse culto? O pastor não termina esse culto? Que coisa, né? Ou tipo, por que não colocaram um corinho? Só tem hino hoje, que coisa chata, eu não gosto de hino. Por que a gente tem coral? E aí, por que tudo isso? Agora, quem é mais correto? Será que os concombas são mais espirituais do que nós porque eles fazem um culto maior? Ou será que nós somos mais espirituais porque nós temos uma doutrina melhor? Né? Ou a igreja copta do Egito, que nunca esteve vinculada à igreja católica ou à igreja e nem à reforma, eles se dizem discípulos de João Marcos, que João Marcos, ali, né, o Marcos do Evangelho de Marcos, foi para o Egito, pregou o Evangelho, discipulou o pessoal, e aí eles têm, na igreja copta, eles têm incenso, eles têm os pais deles, né, os tipo papas, que vão lá e fazem o culto deles, que é muito parecido com uma missa. Né? Se eu falo culto e missa, a gente já divide as coisas. E que eles nunca foram protestantes para falar culto e nunca foram católicos para falar missa. Eles têm a reunião deles. Por quê? Será que eles não são tão cristãos como a gente? Ou será que eles são menos cristãos ou mais cristãos? Ou, eu vou dizer, eles nem são cristãos. Então, como eu já falei, ou batista ou presbiteriano, quem é mais correto? O que é correto? E há doutrinas diferentes, há comportamentos diferentes, liturgias diferentes, e todos se dizem cristãos. Aí nós podemos dizer, não, mas os católicos se dizem cristãos e a gente não considera eles como cristãos e tudo. Né? Há alguns que, por exemplo, e já é uma coisa que eu já vou colocar bem diferente para vocês. Por exemplo, para a gente ir quebrando, percebendo essas coisas, como algumas coisas acontecem. O catolicismo e o protestantismo é uma distinção muito grande aqui no Brasil e a gente tem toda uma questão, porque a gente tem a questão da idolatria, né? A gente fala o culto a Maria e tudo mais. Quando você vai para os Estados Unidos, você não tem isso.
E, na verdade, os católicos são conhecidos como pessoas muito mais religiosas e muito mais sérias na vida religiosa deles do que qualquer outro evangélico. Porque, por exemplo, o Bart Simpson é presbiteriano. Se você for ver, o Bart Simpson é presbiteriano, né? Quem conhece. Porque o Bart Simpson é a caricatura do típico americano. E você vai ter ali, ele não é ali, vão na igreja, mas vão na igreja porque vão na igreja. Nasceu indo na igreja. É o inverso daqui. E lá você não tem a questão, não existe lá as romarias, não existe aquele culto a Maria, aquela coisa. Você não ouve falar, você não vê isso nas igrejas. É um catolicismo diferente, talvez. E por ser diferente, não existe toda essa questão que a gente fica discutindo aqui. Lá, em muitas igrejas, o pessoal não tem problema nenhum com relação à bebida. Por exemplo, você tem igrejas em que a igreja, numa cerimônia na igreja, ou está tendo uma festa no salão da igreja, a igreja tem cerveja. Tá? Você tem em algumas igrejas que o pastor fuma. Você vai até o pessoal, alguém colocou o C.S. Lewis, muito respeitado, né, como um grande teólogo, fumava charuto, tá? E talvez até cigarro o cigarro comum. Então agora eu já não sei se ele é tão bom assim. Nós temos as nossas questões no Brasil, e eu estou falando tudo isso, não estou falando que nós estamos errados aqui, né? Então tudo isso que a gente fala desse comportamento com relação à bebida e cigarro, nós estamos errados, nós somos ingênuos, eles estão certos. Não, não é isso. Eles não estão no Brasil, tá? O C.S. Lewis não estava no Brasil. Os americanos, que talvez na igreja não tem problema nenhum em ter uma cerveja na igreja, aqui seria um problema. E não talvez por causa da nossa doutrina, mas por causa da nossa cultura brasileira, da nossa cultura de pessoas que caem muito facilmente em se embriagar. Existe um problema cultural. E aí sim, é correto, talvez na minha igreja, eu falo assim, não, olha, não é assim que a gente vai fazer. Eu tenho a base da minha fé, eu tenho a palavra de Deus que vai falar o que a palavra diz, para não se embriagar. Então, eu não posso chegar e criar a minha teologia e dizer, olha, é pecado tomar cerveja. Eu estou criando uma teologia que eu não tenho base na palavra de Deus. Tá? Agora, eu posso afirmar em cima da palavra de Deus, nós não devemos ter isso, nós devemos evitar. A palavra diz, para não ter excesso de bebida. Né? E muitas vezes eu tenho que dizer assim, olha, não seria problema, de certa forma, nós servirmos uma cerveja na igreja. Mas, como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não convém. Então, não convém ter. Por isso nós não vamos ter. Nós não vamos criar uma teologia e ficar inventando coisas e dizer assim, não, é um pecado terrível ter. Não, não é um pecado terrível ter. Mas não convém, nós não devemos. Então, gente, eu estou jogando uma série de coisas, de questionamentos, até coisas polêmicas, e eu não estou aqui para defender os lados, mas de despertar em nós, por que nós somos assim? Por que nós temos essas questões aqui no Brasil? Certo? Questões teológicas que não é problema nenhum para quem está em outro país. Que lá eles têm questões teológicas que não são problema nenhum para nós aqui. Então você percebe que dependendo da cultura, do que aquela cultura está vivendo, do que está acontecendo ali, você tem a ética da sua fé, que vai levar você a ver qual é a maneira mais correta de se comportar. Uma outra coisa, nós temos um teólogo, esqueci o nome dele agora, mas teve um teólogo de uma linha bem conservadora nos Estados Unidos, que ele criou uma teologia sistemática. Ele veio há um tempo atrás, acho que no começo desse ano aqui no Brasil. Foi convidado pelo pessoal ali do Andrew Jumper, que é o centro de pós-graduação da nossa igreja. Ele tem uma teologia sistemática,
e ele veio aqui dar uma palestra, só que na teologia sistemática dele, ele tem a teologia sistemática, mas fora da teologia sistemática ele tem um outro livro que ele fala Política de acordo com a Bíblia. Esse é o título, Política de acordo com a Bíblia. Ele vai falar sobre política, o que a Bíblia fala, ou alguma coisa nesse sentido. Só que ele vai defender que essa história de aquecimento global, esse negócio de que a gente tem que cuidar do planeta desse jeito, sim, é tudo balela. Porque Deus não ia criar um mundo a ser destruído dessa forma. E que nada mais é do que política e armação de gente que está por trás, assim, e tudo mais. Guarda isso, vai continuar. Outra coisa, ele acha que há base para defender o porte de arma, de acordo com a Bíblia. E que as pessoas deveriam ter arma em casa para se defender, porque a autodefesa é uma coisa legítima. Então, defende o porte de arma. Tá? Agora, esse cara é um americano, e ele veio aqui para o Brasil, e ele falou sobre isso, e defendeu esses pontos aqui, numa palestra, pelo que eu sei. Né? Agora é o seguinte, esse é um americano que está na cultura dele, que escreveu o livro dele ali na cultura dele e trouxe para cá. Talvez a questão do porte de arma não seja grande problema nos Estados Unidos, mas será que aqui é um grande problema? E será que eu aqui como cristão devo defender isso? Tá? E outra coisa, o cara vai lá usar talvez textos bíblicos, eu não li o livro dele para falar exatamente isso, mas ele vai falar, o livro se chama Política de acordo com a Bíblia, e ele vai defender esse ponto. Aí você tem o outro lado, ele falando disso daí sobre todo esse movimento ecológico, sobre salvar o planeta. Bom, entendam que o cara é de uma linha super conservadora, se eu não me engano ele é lá do seminário de Dallas, onde estão todos os conservadores, que é o pessoal do petróleo, que tem muito dinheiro e tudo mais. Por exemplo, na Amazon, um cara que escreveu falando sobre o livro dele, falou assim, nossa, que ridículo, né? Ele publicou esse livro pouquinho antes da primeira eleição lá, que o Obama foi eleito, foi um pouquinho antes, que é claramente uma agenda republicana para tentar detonar os democratas. Isso era uma pessoa fazendo um review do livro, só que é um teólogo. Aí você fica meio assim, será que ele escreveu realmente com uma agenda republicana para defender essas coisas republicanas, ou ele escreveu, não, independente disso? Você tem uma série de coisas. Tá? E eu estou jogando todo esse monte de coisas na cabeça de vocês, para vocês pensarem, por que hoje somos presbiterianos como somos? Por que nós temos as questões que nós temos hoje? Por que eu sou cristão como eu sou hoje? E nós podermos dar uma olhada um pouco, né, mais ampla dessas coisas, e o desenvolvimento da doutrina nos faz perceber que naquela época havia essa questão, e a igreja trabalhou essa questão dessa maneira. Em outra época foi outra questão, e trabalhou dessa maneira. E aí você vai percebendo como a igreja foi lidando com questões como essas que estou colocando. E isso nos ajuda, com essas visões, com esse pensamento, chegar hoje e parar. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada, né? O que realmente está acontecendo, como estamos sendo levados com toda essas doutrinas, essa visão. Por quê? Nós somos, né? Perdão se você está aqui na classe, você não é, eu estou falando nós presbiterianos, estou dando exemplo porque estamos aqui, né? Não necessariamente que você seja presbiteriano. Mas nós estamos aqui hoje numa igreja presbiteriana, estudando a palavra de Deus, né? Estamos buscando fazer o melhor, ou buscar andar da maneira mais correta na nossa vida cristã. Eu sou pastor presbiteriano porque eu creio que a nossa doutrina presbiteriana, e até eu acho que é a melhor doutrina que nós temos. Tá? Se eu não achasse que fosse a melhor doutrina, eu estaria seguindo a que eu acho a melhor doutrina. Então nós vamos sempre procurar a melhor doutrina.
correto? Eu não vou ficar assim, olha, eu sou presbiteriano, mas eu acho que não é a melhor doutrina. Eu acho que a doutrina lá dos metodistas é melhor, mas eu vou ficar aqui. Tá? Não, aí eu deveria seguir a doutrina daquela outra igreja e tudo mais. Nós cremos que é a melhor. Agora, não necessariamente estou dizendo é a única, é a melhor, tipo, nós somos superiores. Não, não é nesse ponto. Não existe isso. Nós estamos falando de irmãos na fé, de igreja cristã. Né? É a maneira como eu acho melhor, né? Mas eu não vou ficar querendo, né, doutrinar as igrejas. Nós temos uma tarefa muito maior, que é pregar o evangelho para quem não está numa igreja. Né? Então nós temos que pensar tudo isso. Gente, joguei toda essa avalanche na cabeça de vocês, mas para provocar, tá, todas essas questões, para nós pensarmos o porquê nós estamos estudando o pensamento aí, tá certo? Então, pois não, Dona Helena. A semana passada aconteceu uma coisa interessante nessa questão de diferenças doutrinárias. Havia um casal, uma jovem e eu, na capelania, e nós somos uma mistura de várias denominações. Sim. E a jovem tinha perguntado para mim, será que a gente pode ser madrinha de uma criança na igreja católica? Aí eu falei, olha, é melhor você perguntar para o seu pastor. O seu pastor vai orientar você. Mas o fato de a gente assumir uma posição, o meu modo de pensar, eu estou concordando com aquilo que eles estão ensinando lá. Mas não siga isso. Vá falar com o seu pastor. Sim. Aí eu virei para o casal, eu me esqueci que eles eram assembleianos, na hora, eu pensei, são irmãos, né? Eu falei, o que vocês acham da pessoa ser madrinha, um de nós ser madrinha na igreja católica? Aí a mulher vira, não, por quê? Porque batizar uma criança não tem sentido, a criança não pode se arrepender. E falei, ai meu Deus, por que eu fui falar? E puxou um assunto, já levou para o outro. Aí o marido, muito educado, virou, não, mas eu sei que vocês são presbiterianos, vocês pensam assim, assim, assim. E ele defendeu, né, o meu ponto, a minha posição e quis tentar falar com a mulher dele, fica aqui. Certo, certo. Sabe? Foi muito interessante. E você falando isso, me lembrei, porque a gente tem mesmo algumas diferenças doutrinárias que chocam. Sim. E aí, veja, e às vezes que seja, de novo, aqui no Brasil, nós temos essa questão com a Igreja Católica, né, que a gente vê como uma diferença muito grande e separa católicos e protestantes, que houve, né, lá na época do protestantismo, do surgimento do protestantismo, houve essa divisão, né? Ou dos reformadores, que em primeiro lugar é importante lembrar sempre do termo reformadores, porque eles não queriam criar uma igreja nova, eles queriam reformar a igreja, eles não queriam sair da igreja, eles queriam que a igreja fosse transformada, né? Eles eram reformadores. E eles, como a gente vê nessa questão, né, a gente faz essa divisão das igrejas, mas dentro das igrejas protestantes existem as discussões dentro delas mesmo. E de pontos que discordam, né? Que não são pontos chaves, né? Os pontos essenciais da nossa fé. Tá? Então tem os pontos essenciais da nossa fé, o que nos define como cristãos, que esses são tipo inegociáveis. Tá? Como nós temos uma suma, algo muito bem resumido no credo apostólico, que é usado pela Igreja Católica também. Tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e todo esse, né, é usado tanto aqui na nossa igreja. A nossa igreja confessa esse credo, a Igreja Católica confessa o mesmo credo, todos confessam o mesmo credo. A diferença é que quando nós falamos creio na Igreja Católica, né, no credo fala, creio na Igreja Católica, é parte do credo. A palavra católica significa universal, tá? Porque a igreja era universal. Então nós também, eu posso dizer aqui, eu creio na Igreja Católica, mas não na Católica Romana, que foi como se definiu então
a Igreja Católica, como dizemos hoje. Mas é o mesmo credo. Esse é o ponto inegociável, é a essência, é o DNA do cristianismo. Se você tirar esses pontos que estão no credo apostólico, já não é mais cristianismo. Aí, se você quiser acreditar que a Bíblia é só uma filosofia, tá, vai lá, mas não diga que você é cristão, que você tem essa confissão. Tá? Então, essa essência, ela é inegociável. Tirando essa essência, nós temos questões. E aí nós temos que pensar por que nós temos algumas questões, como que seja o batismo de criança, seja a forma do batismo, né, imersão, aspersão e tudo mais, por que tudo isso? Né? Por que nós temos ceia apenas uma vez por mês? E Jesus falou todas as vezes que vos reunirdes fazer isso. Né? Mas por que a gente faz isso? Por que mudou? Porque você vê em Atos que eles se reuniam e dividiam o pão. E mais do que isso, o pão era uma refeição mesmo, né? A ceia do Senhor era ceia mesmo. O pessoal sentava, tinha pão, tinha bastante vinho. Ao ponto do que aconteceu em Corinto? Como? Nossa, é propaganda, é? Ficavam bêbados na ceia. Ou seja, o pessoal estava tomando vinho na ceia do Senhor ao ponto de se embriagar. Né? Então, eles se reuniam todas as vezes. Por que hoje, nós cristãos, só fazemos a ceia uma vez por mês? Nós temos o desenvolvimento disso. E as razões do porquê é dessa maneira hoje. E você olhando para o desenvolvimento do pensamento cristão, você vai entender o que aconteceu na história para que nós hoje nos comportássemos dessa maneira. E não fizéssemos todo domingo. Tá? E uma série de outras questões. Nós vamos partir agora, que horas são, hein? 15 para as 11? Tá. Nós vamos começar a olhar, então, depois dessa introdução toda, nós vamos começar então aqui esse estudo sobre o pensamento cristão, e nós vamos começar em primeiro lugar com a preparação para o surgimento do cristianismo. O que foi preparado, como era o mundo daquela época, né, para que surgisse o cristianismo e surgisse da forma como é o cristianismo. Tá? E aí o primeiro, o kairos, é um termo usado por Paulo. Os gregos tinham dois termos para tempo. Cronos, que é o que cronologia, né, que é o tempo do relógio, e o kairos. O cronos, então, é o tempo como a gente conhece como tempo. Kairos é o tempo certo, é um tempo determinado, é o tempo propício para algo acontecer. Né? Às vezes os gregos iam conversar e falavam assim, a gente, vou dizer assim, a pessoa chegou na hora de uma reunião, ele chegou em ponto, ele chegou no kairos, ele chegou na hora certa, né? No momento propício. E esse termo kairos, ele é usado por Paulo para falar da vinda de Cristo. Que Jesus, ele veio na hora certa, vamos dizer assim, porque é claro, estava tudo planejado por Deus, pelo Pai, mas esse dizer ele veio na hora certa, no sentido assim, quando Jesus veio ao mundo, o mundo todo, a sociedade, o pensamento da época estava preparado para receber Cristo. E não só, falei assim, não, eu não acho que estava preparado, porque Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Né? Não, mas Jesus veio na hora certa, no momento certo. Tá? E o mundo estava preparado para aquele evento. Nós olhando, né, tendo uma visão da soberania de Deus, da providência de Deus, dos planos de Deus, Jesus veio no momento certo e havia uma série de coisas ali no mundo da época preparado para que Jesus viesse e a igreja surgisse da forma como surgiu. Agora, por que é importante eu entender qual o pensamento da época, né? Por que é importante eu ver isso e não ir direto para o pensamento cristão, para as doutrinas cristãs? Por algo muito simples. Abram aí João capítulo 1, versículo 1. Alguém leia para mim, só 1 já está bom. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Certo? O que é o verbo? O que é isso?
Hã? Não, eu sei, mas por que ele falou, então no princípio era Cristo e Cristo, por que ele falou o verbo? O que quer dizer verbo? Não, palavra, é a palavra. Também pode ser traduzido por palavra. Mas por que verbo? No princípio era o verbo. Deus criou o mundo pela palavra, pelo verbo, pela segunda pessoa da Trindade. Tá, mas essas são boas tentativas. Mas se você não conhecer o pensamento da época, você não sabe qual todo o significado do que João está falando, do que é esse verbo aí. Tá? E o verbo, esse que em grego é logos, né? O logos, ele era um conceito filosófico, criado por filósofos gregos. E João está aplicando esse conceito a Jesus. Então, se eu tenho pelo menos uma noção de que isso surgiu entre os gregos, tá? E de que era um conceito dos gregos, o conceito, eu acho que eu vou ter que até ver aqui, eu acho que é Aristóteles, eu não me lembro. Eu vou até vou precisar consultar o Tillich aqui, porque como filósofo eu sou um bom pastor, né? Então, mas por que João está falando que no princípio era o verbo? E ele entrou, o livro começa, o Evangelho de João começa com um conceito que nós não conhecemos esse conceito na nossa cultura. Eu não sei o que ele quer dizer no princípio era o verbo, o que significa isso. Tá? Agora, se eu entendo um pouco do que isso significava na época e que isso as pessoas entendiam, sabiam o que era esse logos, o que era esse verbo, quando eu vejo o que João está falando, aí eu entendo, então ele está aplicando aquele conceito a Jesus. E se ele está aplicando a Jesus, ele está dizendo que Jesus é isso, isso e isso. Tá? Então esse é um exemplo simples. Um outro exemplo que eu já usei acho que 2 ou 3 vezes aqui. É a mesma questão. Vamos para João de novo, mas lá na primeira carta de João que ele fala, Jesus veio em carne. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Né? Eu de novo, né? Naquela época que quando nós éramos adolescentes, né? A dona Emma se converteu, o seu Pedro, tudo, né? A gente estava lá, né? Às vezes a pessoa estava endemoniada, confessa que Jesus veio em carne, confessa que Jesus veio em carne, né? Achando, não, se confessar que Jesus veio em carne, não está endemoniado mais, né? E não tem nada a ver, o texto não está dizendo isso. Mas eu tenho o gnosticismo, que era uma ideia da época, em que a matéria é ruim, a carne é ruim, o físico, o mundo físico é ruim, nós precisamos sair disso. Por isso Jesus, ele nunca teve carne, ele nunca teve corpo. Quando Jesus andava, não tinha marcas no chão, porque Jesus ele era como um fantasma, ele só era uma imagem humana, ele não foi ser humano. E João fala, aquele que fala isso é o anticristo. Porque se Jesus não veio em carne, ele nunca morreu. Se ele nunca morreu, ele nunca ressuscitou. Se ele nunca morreu, ele nunca ressuscitou, não há salvação. Então, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Agora, se eu não entendo esses conceitos da época, eu não vou entender o porquê a Bíblia diz isso. Tá? Então, é claro, nós não temos tempo de passar por tudo detalhadamente, mas a gente só vai ter uma noção dessas coisas. Primeira coisa, então, o Kairos, o momento propício de Jesus vir, alguma das coisas da época, tá? Daquele mundo. O universalismo do Império Romano, que foi propício para a vinda do Evangelho, de Cristo e o surgimento da Igreja, é que, como o Império Romano dominou o mundo da época, Israel estava dominado pelos romanos na época de Jesus, né? Depois até no ano 70 depois de Cristo, né, tipo uns 30 anos, 40 anos depois de Jesus ressuscitar, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos por causa de uma revolta dos judeus, mas ali já estava, o Império Romano dominava o mundo da época, o mundo conhecido da época, né? Isso propiciou o seguinte, o Império colocava todo mundo praticamente como, todo mundo é cidadão igual, não em termos democráticos como nós temos hoje, mas algo meio assim, mais importante do que a sua nacionalidade, que antes o mundo era dividido em nações e cada nação tinha sua visão, sua ideia, o império como um todo via assim, tirando os cidadãos de Roma, que eram cidadãos especiais,
vamos com calma, né? Cidadãos especiais, tá? Com privilégios especiais, tirando quem era de Roma, o resto do povo era basicamente todo mundo igual. Então não importa se vai falar que você é de Israel, se você é da Síria, se você é do Egito, todo mundo é a mesma coisa. Até mesmo no sentido assim, de um respeito um pouco maior às mulheres e às crianças que eram as pessoas menos protegidas, principalmente as viúvas e os órfãos. Eram pessoas que não tinham direito, eram abusados, eram maltratados e tudo mais. Pegava, fazia escravo e era uma bagunça. Mas o Império tentou ter um respeito, uma tolerância, um direito maior a todos. Além disso, o próprio Império propiciou a locomoção a todo o Império, porque como era tudo Império Romano, se eu estava em Israel dentro do Império, eu poderia estar ali na Espanha dentro do Império, eu não tinha tipo assim, não, ali é um povo inimigo que não quer saber da gente, eu não posso entrar lá. Até mesmo as estradas, Paulo, para viajar tudo que viajou, as estradas criadas pelos romanos permitiu essa mobilidade grande dos apóstolos, dos discípulos, a sair e poder propagar o evangelho de forma mais fácil. Então, a igreja surgiu no momento certo por causa desse universalismo do Império Romano. Se não existisse isso, se fosse antes de ter essa superpotência dominando, talvez seria mais difícil. Tá? Então, o universalismo do Império Romano permitiu essa preparação. Né? Aí, que é o lado mais difícil, mais teórico, né? A filosofia helênica. O que é filosofia helênica? Existia a filosofia antiga dos gregos, a mais antiga, a clássica, e depois surgiu a filosofia helênica, que é uma nova filosofia, isso um pouco antes de Cristo, tá? Mas isso foi moldando o pensamento da época. Aí o Tillich aqui, ele cita algumas das principais que influenciaram o mundo da época e influenciaram, de certa forma, o cristianismo. Tá? Então ele vai falar do ceticismo, que um primeiro ponto é a filosofia ceticista, que é ser cético, né? Ser muito crítico, que foi surgindo, os céticos eles questionavam a filosofia clássica, questionavam a vida. O que é verdade, o que é correto, e eles questionavam o absoluto. Não existe verdade absoluta, não existe o correto. Né? Então essa crítica toda trouxe também meio um pessimismo com relação à vida, porque a vida não faz sentido, porque as coisas não estão corretas. Né? Você vai ver alguns cristãos depois que têm uma visão cética, que eles vão sair da cidade, vão virar os ermitões lá, né? O pessoal que sai da cidade, porque a cidade é ruim, porque não existe... Porque a questão não é um ceticismo religioso apenas, é político, é econômico. Essa forma de política não funciona, essa forma de economia não funciona, esse jeito de organizar a cidade não funciona. Então, uma crítica muito grande a tudo. Né? Então, isso tinha influenciado o mundo da época. Tá? Aí a gente não está dizendo, nós temos várias filosofias, não que todo mundo era cético, mas isso foi influenciando as pessoas ali da época. Né? Mas há muita teoria aqui que eu não vou ter condições de passar para vocês. Né? Aí sim, o segundo ponto, inclusive o Tillich que ele fala que haviam pontos positivos e negativos de toda essa filosofia, né? Da época. Tem a tradição platônica, né? Que eu acho que Platão tem muita coisa que o cristianismo achou compatibilidade na visão de Platão. Né? Por exemplo, né? Olha o que Platão dizia, né? O mundo material não possuía valor real em comparação com o mundo essencial, que seria esse mundo espiritual. Também para Platão, o objetivo interior da existência humana era descrito, principalmente no Filebo, um dos escritos deles, mas praticamente em todos os demais escritos, como se tornar semelhante a Deus tanto quanto possível. Então, Platão já falava sobre
se tornar semelhante a Deus, né? Ser parecido com Deus. O que para muitas religiões da época, o próprio judaísmo, era: que absurdo é esse? De você querer ser parecido com Deus. Que era impensável no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos que nos tornar como Jesus. Então, você vê essa influência, vamos dizer assim, né? O telos interior da existência humana realiza-se na participação nessa esfera espiritual divina na medida do possível. Essa mesma ideia da tradição platônica reaparece especialmente nos escritos dos padres capadócios da Igreja para descrever o alvo supremo da existência humana. O alvo supremo da existência humana é se tornar semelhante a Deus, igual a Deus. Então ele vai falar dessas influências. Outra coisa, a ideia da providência vem também da tradição platônica, de que existe a providência divina. Deus faz com que as coisas aconteçam, né? Ele leva com que a história, com que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. Parece tudo tão básico para a gente, mas eram coisas que eram novidade na época. Porque você tinha religiões nacionalistas que tinham os deuses nacionais deles, que tinham o politeísmo, vários deuses. Então, quando vai falar de um Deus único, de um Deus universal e tudo mais, era novidade na época. Por isso que nós vemos que Jesus veio no momento certo, em que o mundo já estava questionando as coisas antigas, ou a religiosidade antiga, de o nosso Deus é o Deus do nosso povo, que a gente faz desse jeito, né? O divino é forma sem matéria, é perfeito em si mesmo, e vai falar de um Deus muito mais transcendente do que o Deus nacionalista de cada povo e tudo mais. Aí ele vai falar também do estoicismo, que é o estoicismo, que traz a doutrina do Logos, de uma essência que rege o mundo, tá? Logos significa palavra, mas também se refere ao sentido da palavra, à estrutura racional indicada por ela. Portanto, Logos também pode significar a lei universal da realidade. Heráclito pensava assim. E foi ele o primeiro a empregar esse termo filosoficamente, foi Heráclito. Para ele, Logos era a lei determinante dos movimentos da realidade. Então, o que acontece? Quando João vai aplicar o Logos para Jesus, ele fala assim: aquilo que determina a realidade, o que é verdade mesmo, é Jesus. E ele é o que rege a verdade, é ele o que rege esse mundo. É ele que determina essas coisas. Então, o João vai pegar conceitos dos gregos, que estava ali, né, distribuído no mundo da época, que as pessoas tinham uma ideia, e vai falar assim: isso daí que vocês estão procurando, nessa religiosidade de vocês vão encontrar em Jesus. E é uma coisa interessantíssima que o Novo Testamento conseguiu fazer, e os autores do Novo Testamento, era não só pegar, eles não simplesmente adotavam conceitos filosóficos. Às vezes eles simplesmente adotavam, e às vezes eles adotavam e modificavam, para dizer: isso que vocês estão pensando, na verdade, vocês têm que pensar assim. A ideia correta é essa, porque essa é a verdade de Deus. Então, é dessa forma como vai sendo apresentado. Ele vai falar também de mais um, que é o ecletismo. Não vai dar tempo, porque a campainha já tocou aqui. Vai falar depois do período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? Entre o último livro do Antigo Testamento até o primeiro do Novo Testamento. Existe aí quase 400 anos, tá? É muito tempo, imagine 400 anos, tá? Aí a ideia é entre o livro de Malaquias e o primeiro evangelho, ou a vinda de Jesus. Sendo que existe discussão sobre isso, alguns livros acham que foi escrito depois dessa época, alguns livros, ou foram pelo menos editados ou atualizados alguns livros do Antigo Testamento. Seja como for, por exemplo, o conceito de Messias, tá? Nós tínhamos o Messias, talvez o mais explícito com relação a isso seja Isaías. Se você quer ver profecias ou textos falando de um Messias, você vai para Isaías, que vai falar demais dele, da raiz de Jessé, que vai surgir, né? Você vai falar do servo sofredor, que é um tema muito grande em Isaías. Então, a visão de alguém
que não está muito claro, que vai desse alguém que parece um libertador. Em Isaías 53 ele é o servo sofredor, né? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados, e por aí vai. E essa visão não estava muito claro quem é esse personagem. Inclusive, uma linha teológica dos judeus, esse é o povo de Israel, que sofreu no exílio, isso, aquilo, tudo mais, e o sofrimento também foi a própria redenção deles, e aí tem toda uma teoria. Mas esse tempo todo foi surgindo, esse período do intertestamento, foi se mudando o conceito, e falou assim, não, deve estar vindo alguém. E uma coisa agora eu não me lembro qual é o evangelho, eu falei uma vez aqui que o pessoal chega para João Batista e pergunta quem ele é, e pergunta se ele é 3 personagens. Vocês lembram quais são os 3 personagens? O profeta. Se você é o Messias, se ele era o Cristo, se ele era o profeta ou se ele era Elias. Vejam só, eu posso trazer na aula que vem, ou se alguém achar, quando o pessoal questiona João Batista aí. Na época que Jesus chegou, o pessoal de Israel esperava 3 personagens. E eles perguntam para João Batista, qual dos 3 é você? Você é Elias? Você é o profeta? Ou você é o Cristo? Tá? E João vai falar assim, eu não sou nenhum dos 3. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e tudo mais, profecia de Isaías. Né? Agora, então, no intertestamento, de Malaquias até ali, o pessoal, quando Jesus chegou, estava esperando 3 personagens, que mal sabiam eles que 2 eram o mesmo. E João Batista, apesar de dizer que ele não era Elias, ele era o Elias que havia de vir, porque depois Jesus vai falar. Porque João Batista estava dizendo, eu não sou Elias. Tá? Porque ele não se reconhecia como o Elias. Elias porque, final de Malaquias vai falar, Elias voltará e restaurará o coração dos pais aos filhos, isso, aquilo, tudo mais. Então fala que Elias voltará. Jesus depois vai dizer, sim, João Batista era o Elias. Tá? Ele veio no espírito de Elias. Ele era a pessoa que ia fazer, né, aquilo. O profeta, profecia em Deuteronômio 18. Eu vou suscitar um profeta como Moisés, que vai guiar vocês e tudo mais. Eles estavam esperando essa pessoa e estavam esperando o Cristo. E Jesus depois vai dizer, esses 2 aí, o profeta e o Cristo sou eu. Tá? Então, no intertestamento essas coisas foram desenvolvidas. Até ali em Malaquias você não tinha estão vindo 3 pessoas. Né? Então você tem, é isso que eu quero passar para vocês, o nosso tempo acabou, mas as coisas estavam preparadas ali quando Jesus chegou, existia um mundo, o pensamento do mundo da época tinha toda uma visão em que estava preparado para facilitar a propagação do Evangelho, para o pessoal entender a mensagem do Evangelho, tá? E tudo isso, claro, nós vemos na providência de Deus, e nós precisamos entender essas ideias do pensamento ali, do mundo em volta, para nós entendermos o porquê as coisas foram escritas, a forma como foram escritas, que ficaram registradas no Novo Testamento. Tá? Nós tinha colocado aqui essas coisas, religiões de mistério, metodologia do Novo Testamento, não vai dar tempo da gente passar, talvez eu passe resumidamente elas na próxima aula, mas o meu ponto principal é o que vem depois disso, tá? Que é nós começarmos a ver quando a igreja surge e começam a surgir as doutrinas. Tá? Eu gostaria então de pedir que vocês lessem essas 6 páginas, vou passar para vocês. Leiam para estar todo mundo na mesma página, né? E aí nós vamos então conversar semana que vem um pouquinho sobre isso, sobre o que o Paul Tillich fala,
e aí nós vamos começar a ver o desenvolvimento das doutrinas, tá? Eu ainda não tenho noção exata de quantas aulas nós teremos para esse estudo, mas eu não quero que seja longo demais, que vou pegar períodos grandes, tipo a igreja ali na época medieval, e logo já vou partir para a reforma, tá? Porque aqui nós já ficaríamos meses só no período medieval, tá? Mas eu só vou dar algumas ideias para a gente entender esse desenvolvimento, e principalmente porque eu vou enfatizar um pouco no final a teologia, o surgimento de teologias e doutrinas depois da reforma, principalmente depois ali do século XVIII, tá? Que vem toda a linha do fundamentalismo, vem o surgimento da América e o cristianismo na América, que foi da onde nós recebemos essa tradição que nós temos hoje, né? Existe toda uma diferença, como o evangelho veio da América e não da Europa, existe toda uma diferença de pensamento. É uma série de coisas que eu quero passar para vocês, tá bom? Vamos encerrar por aqui então hoje a aula. De novo, bastante teoria, tá? Às vezes um pouco maçante, mas tenham paciência, tá? Não desanimem pela primeira aula, tá? Tentem mais duas pelo menos, tá? Por favor, vamos nos colocar em pé.